que vai nos conduzir, trazendo a palavra do Senhor nessa noite abençoada. Vamos orar pelo nosso pastor. Amado Deus, meu Pai, muito obrigado pela vida do pastor Milton, que o Senhor possa usá-lo como instrumento da Tua vontade, trazendo a Tua palavra essa noite, Senhor. Que nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos abertos e nossa mente inclinada, ó Pai, para ouvir as coisas do alto. Não deixe que nada nos atrapalhe, Senhor, não deixe que nada nos distraia, que o nosso foco esteja em ouvir e aprender, praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? Glória a Deus por esse momento. É muito bom estarmos na casa do Pai, para cultuarmos ao Senhor, para louvar ao Senhor e para ouvir a palavra do Senhor. Antes de passarmos ao texto da meditação dessa noite, quero destacar aqui uma visitante de primeira vez, se não me falha a memória, visitante de primeira vez com apenas 2 meses de vida, que é a Ayla. É isso mesmo? Fred e Karine são os pais que estão trazendo a Ayla pela primeira vez na comunhão da igreja. Levanta as mãos aí, meus queridos. Aquela família bonita ali, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente a vida da Ayla, essa bênção do Senhor no seio da família. Dito isso, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Nós vamos fazer uma breve meditação nessa porção da palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versos 31 a 39. Vamos fazer a leitura, os irmãos estejam acompanhando atentamente essa leitura. Preste atenção em cada palavra desses versículos, que dizem assim, Romanos 8, de 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Peça ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração nessa noite, que confirme essas palavras e que essas palavras se tornem as suas palavras. Que isso seja uma verdade tão profunda no seu coração que caia céus ou terra, você não se abalará. Chova chuva de canivete aberto, você não temerá.
porque esta é a sua verdade. Ore ao Senhor, peça que o Espírito Santo esteja confirmando essas palavras no seu coração, na sua mente, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, te louvamos nessa noite bendita, te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Torna esta palavra do Senhor a nossa palavra, torna essa palavra do Senhor uma verdade profundamente enraizada em nossos corações, em nossas consciências. Ó Pai, independente das tribulações, independente das circunstâncias, independente das mazelas desse mundo, que o Senhor esteja guardando o nosso coração no temor e no tremor do Senhor, que o Senhor esteja guardando o nosso coração na certeza e na convicção do amor do Senhor a nosso favor. Pai, que nós estejamos firmes no Senhor e entendendo, ó Pai, que nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Ó Pai, que nós somos aqui o povo escolhido pelo Senhor, uma nação santa, um sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor, e crendo e reconhecendo que o Senhor está nos guardando, ó Pai, a despeito das tribulações, a despeito das dificuldades. Fortalece-nos e nos dê graça de compreendermos essa verdade, de vivermos essa verdade e testemunharmos essa verdade a todos aqueles que nos cercam, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, algumas coisas que são muito peculiares e muito interessantes a respeito dessa igreja que se localizava na cidade de Roma. A cidade de Roma, essa igreja possivelmente ela foi fundada por pessoas que se converteram durante aquele evento do Pentecostes. Ela não foi fundada por alguns dos apóstolos, foram pessoas que se converteram e que naquela evasão da cidade de Jerusalém, pessoas que foram se esparramando pelas cidades, e ali começou a se pregar o evangelho na cidade de Roma, por crentes convertidos. O que nós sabemos, irmãos, que essa igreja estava estabelecida ali por volta do ano 49 depois de Cristo. E já estava passando por tribulações, por choques, por aflições em relação aos judeus, em relação ao governo de Roma. Esta carta ela foi escrita para uma igreja que era majoritariamente composta por gentios convertidos. Era uma comunidade grande e ativa. Era uma comunidade de boa reputação naquele mundo cristão do mundo mediterrâneo. Era uma comunidade de boa reputação. Membros que foram ganhos para o evangelho, fruto da obra missionária entre os judeus. E ali cresceu a igreja de Cristo naquela cidade. Um ponto importante, um ponto estratégico. Era o centro comercial do Império Romano. O que ocorre, irmãos, é que depois que esses cristãos judeus que se converteram a Cristo, após a expulsão deles das sinagogas, o que acontece? Os cristãos de origem judaica haviam sido expulsos das sinagogas. A partir disso, os cristãos gentios que também se reuniam nas sinagogas foram proibidos de se reunir na igreja, nas sinagogas. Eles passaram então a se reunir de casa em casa. Eram os grupos familiares da época. Eles estavam reunidos em vários grupos familiares. E ali se compunha a igreja de Cristo em Roma. Não era um prédio como esse. Eram vários grupos que se ajuntavam para cultuar a Deus. Porque eles estavam impedidos de ir para as sinagogas. Tanto os gentios convertidos quanto os judeus que se converteram a Cristo. E nós temos aqui uma comunidade bastante heterogênea. Ela é uma comunidade rica na diversidade. Nós temos aqui judeus e não judeus, homens e mulheres, escravos e ex-escravos, pessoas simples e pessoas de posses. Era uma comunidade bastante heterogênea, com muita diversidade, e aí estava a beleza dessa comunidade, essa diversidade. Roma, como eu já disse, era o centro do império.
Tudo que Roma, como império, conquistava, passava por ali. Todos os ganhos e todos os benefícios. E ali se constituíram várias igrejas domésticas. Várias igrejas formadas a partir de grupos familiares. Várias igrejas que se reuniam nos lares. É o que também chamamos de igreja doméstica. E nós vemos isso claramente a partir do capítulo 16 dessa carta aos Romanos, onde nós percebemos o apóstolo citando esses agrupamentos familiares. Nós percebemos 5 pelo menos, nessa carta a partir do capítulo 16. Quando ele se refere aos cristãos, ou à igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Ou a igreja que se reúne na casa de Aristóbulo. Ou a igreja que se reúne na casa de Narciso. A igreja que se reúne na casa de Assíncrito. E a igreja que se reúne na casa de Filólogo. Ótimos nomes, não é? Para você dar para um bebê que vai estar para nascer aí. Então nós temos aí esses ajuntamentos, grupos familiares, que são destacados por Paulo no capítulo 16. Porque a igreja era impedida de reunir nas sinagogas, em templos, por causa da perseguição, por causa das diversidades e das dificuldades. E essa expressão, os da casa de, é uma expressão muito interessante. Já reparou nessa expressão na Bíblia? Os da casa de fulano, os da casa de Coré, os da casa de Priscila, e por aí vai, né? Ou seja, as primeiras comunidades de cristãos se fortaleceram, cresceram, reunindo de casa em casa, reunindo de lar em lar. Eles se entendiam como a família da fé. E essa expressão, os da casa de, é muito interessante, porque ela não aponta para um parentesco sanguíneo, para laços familiares, mas ela aponta para um parentesco no sangue de Cristo, amém, irmãos? Os da casa de, não se restringe a nascidos de mesmo sangue, mas aos nascidos em Cristo Jesus. Famílias onde já não se contava mais com os laços de parentesco, mas os laços da fé. Uma grande família, uma única família. E essas famílias reunindo de casa em casa, nos lares, geravam novas relações familiares, por meio do evangelismo. E assim a igreja crescia. E assim a igreja precisa continuar crescendo. Igrejas nos lares, grupos familiares se reunindo constantemente, louvando a Deus, bendizendo o Senhor, acolhendo todos aqueles que se aproximavam da fé. Mas eles também possuíam seus conflitos. Já citei alguns. Conflitos internos e externos. Nós percebemos isso na carta aos Romanos. Havia conflitos em relação à raça. Claro. Conflitos em relação à raça. Judeus, não judeus, gentios e por aí vai. Todo tipo de gente. Havia conflitos em relação aos fracos e fortes. Nós vimos Paulo falando sobre isso no capítulo 14, nós vimos Paulo falando no capítulo 12 sobre esses conflitos entre judeus e não judeus. Conflitos em relação à condição social, senhores e escravos, reunindo numa mesma assembleia, adorando o mesmo Deus. Olha que coisa impressionante, diversidade. E aí nós temos também conflitos que ocorriam em relação às pessoas que provocavam divisões e obstáculos. Romanos 16 até o 18 fala muito sobre isso. Além desses conflitos internos, irmãos, os discípulos de Cristo enfrentavam a exclusão social, conflitos externos. Foram expulsos da sinagoga, eram perseguidos pelos judeus e eram perseguidos pelos romanos, pelo governo da época. Perseguição e morte. Eram muitos os conflitos. Os historiadores dizem que nessa época, momento histórico dessa igreja, faltava madeira em Roma. Sabe por quê? De tanto que eles construíam cruzes para crucificar os cristãos e tacar fogo neles. Cristãos que iluminavam as ruas de Roma. Faltava madeira. De tantos que foram perseguidos e mortos por amor a Cristo, por obedecer ao evangelho de Cristo. Frente a esses conflitos, irmãos, Paulo quer chamar a atenção da igreja para a obra que Deus realiza.
Ele chama a atenção para a obra que Deus realiza, ele chama a atenção para o exercício mútuo dos dons espirituais, para que a igreja se fortalecesse mutuamente, se encorajasse mutuamente. Essa carta não é uma carta apenas dogmática, a carta aos Romanos é tratada como um tratado de teologia, mas não é só isso, é uma carta pastoral, que traz esse cunho de pastoreio, de encorajamento, de cuidado. É uma carta profundamente pastoral também. E nós temos aqui nessa porção, Romanos 8, a partir do verso 31, o apóstolo faz duas perguntas muito importantes. Ele inicia essa porção dizendo assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? É a primeira pergunta que ele lança no verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? De que coisas ele se refere? Até esse momento ele já havia explanado para a igreja a respeito da obra de Deus. A obra que Deus realizou, a justiça de Deus que se cumpriu em Cristo Jesus. Justiça essa que nenhum de nós poderia cumprir. A bondade de Deus que se revela através da obra de Cristo, Romanos 2:4. A soberania de Deus apontando principalmente a graça de Deus. Do capítulo 9 a 11. A graça de Deus também é descrita na atividade salvadora em Cristo Jesus. Romanos 3, a partir do verso 24. E ele aponta também a lei de Deus. Romanos 7, a partir do verso 22. Ele está apontando a obra de Deus a meu favor, a seu favor. E ele diz: à vista destas coisas que Deus já fez por mim, por você. E ele lança uma segunda pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, acordem, Deus já fez tudo isso. À vista disso aqui, quem é que pode ser contra você? Quem é que pode intentar a acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem nos justifica, se é Deus que nos acolhe com a sua bondade, se é Deus que nos acolhe com a sua soberania, o seu poder soberano, se é Deus que nos acolhe mediante a sua graça salvadora. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus já fez tudo isso por você, quem pode impedir a ação do amor de Deus na sua vida? Esse é o contexto dessa expressão que é tão conhecida no meio evangélico. Se Deus é por nós, quem será contra nós? À vista dessas coisas, não se deixe abater. Não se esqueça de quem é Deus na sua vida. Não se esqueça do que Ele já fez. E de onde vem essa certeza plena de Paulo? De onde ele tira tanta convicção? Além do que ele já citou nos versículos anteriores, capítulos anteriores. E Paulo diz que Deus não poupou o seu próprio filho, verso 32, mas o entregou por nós. E nós temos aí Romanos 8, versos 5 a 10, Romanos 8, 32, Paulo apontando para a entrega. Deus não fez só essas obras, Ele entregou o seu único filho por amor de nós, ainda quando éramos pecadores. Jesus não veio quando você era liberto do pecado. Ele veio e se sacrificou por mim, por você, ainda quando éramos pecadores, ainda quando estávamos nas trevas. Ou seja, a maior prova do amor de Deus, a maior prova da providência de Deus, a maior prova de que Deus é por você, está aqui diante de você nessa noite. O corpo e o sangue de Cristo, entregue por você, entregue por mim, entregue por nós. E aí nós podemos dizer com toda a convicção: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele deu todas as provas em suas obras que foram realizadas. E a maior de todas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sacrifício de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E eu e você não podemos desaperceber disso. Não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias, porque era o que estava acontecendo com a igreja. Por isso ele escreve essa carta encorajando a igreja. À vista dessas coisas, irmãos, olha o que Deus já fez. E a maior prova de todas, olha o que Jesus fez por nós.
Ninguém é contra nós, porque Deus, o Deus soberano, é a nosso favor. Olha o que Ele já fez por nós. Olha o que Ele entregou por nós. E com essa certeza, Paulo está dizendo que nós somos os eleitos de Deus. Ele usa essa expressão retirada lá de Isaías 50, versos 7 e 9, profeta Isaías, em que o eleito de Deus sente segurança, coragem, força, diante dos perigos e das amarguras da vida. Essa força, essa coragem, diante do perigo, não vem de você, não vem de mim, vem do próprio Deus, porque Ele é por nós, amém, irmãos? E eu preciso me lembrar dessas verdades, porque quando eu paro de olhar para Cristo, eu olho para a fúria do mar, eu olho para as tempestades da vida, e aí eu começo a afundar. Lembra de Pedro, quando foi ao encontro de Jesus em meio à tempestade? Tirou o olho de Cristo, olhou para a tempestade e começou a afundar. Assim somos nós em relação à fé. Quando eu olho para as circunstâncias, para as dificuldades, tiro o olho de Cristo e do amor dele, um amor prático, real, eu começo a duvidar: quem é Deus? Quem sou eu? Por que eu estou nesse mundo? E aí eu começo a afundar na fé. É uma carta de encorajamento. Esse poder vem do alto, daquele que está sentado à direita de Deus, conforme o salmista 110, versículo 1 afirma. O Senhor está à direita de Deus. Aquele que intercede por nós, conforme Romanos 8,34, o apóstolo Paulo reafirma essa verdade. Jesus já fez a intercessão a seu favor, e Jesus continua intercedendo a nosso favor. Continua intercedendo pelas pessoas que o procuram, que buscam auxílio e orientação nele, não em outro lugar, em Cristo somente. Assim foi com os doentes e os desesperados à beira do caminho. Assim também foi em relação aos discípulos, em João 17, que estavam desconsolados. E Jesus diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. Tudo aqui, irmãos, é obra de Deus. É obra de Deus. A nós cabe apenas viver em gratidão. Viver conscientes dessa obra e viver atentos ao que Deus fez, ao que Deus faz e ao que Deus fará, para não afundarmos mediante as tempestades da vida. É isso que cabe a nós, permanecermos firmes, inabaláveis, na presença do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha tudo o que Ele já fez. Nós fomos justificados em Cristo Jesus, para praticar a justiça, para viver em paz, para exercitar a santidade de vida, para viver em solidariedade ao próximo, para viver em amor na união dos irmãos, porque Ele fez essa obra por mim e por você. Paulo não ilude ninguém com essas palavras belíssimas que viraram jargão gospel. Isso não é uma questão de ilusão, mas é uma realidade que precisamos compreender. Existem situações que o verdadeiro cristão vai enfrentar. Existem situações que o verdadeiro cristão vai enfrentar para poder viver o projeto de Deus. Situações difíceis, ruins. Para que vivamos o projeto de Deus, vamos passar por tribulações, vamos passar por conflitos, vamos passar por exclusão social, vamos passar por perseguições e quem sabe até a morte. E talvez até consigamos, irmãos, detectar, assim como Paulo detectou em sua vida, essas situações. Mas eu não posso pensar que eu sou um derrotado, porque o Cristo já venceu tudo que Ele precisava vencer por amor a nós. Ainda que passemos por tribulações, vamos passar por essas tribulações conscientes de que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Essa é a consciência que nós precisamos exercitar na nossa fé. Esse é o testemunho diante das dificuldades da vida. É isso que nós precisamos testemunhar. Deus é por mim. Quem será contra mim? Essa convicção, essa verdade. E Paulo ele cita nos versos 35 os três primeiros problemas que para ele foram fatos: tribulação, angústia e perseguição. Paulo viveu isso na pele.
Mas ainda assim, diante de tudo isso, ele declarava: se Deus é por mim, quem será contra mim? Tribulação, angústia e perseguição marcaram grande parte das viagens missionárias de Paulo. Lembra das viagens missionárias lá em Atos? Perseguição, tribulação, angústia, muitas dores. Atos 13, Atos 14, por aí vai os relatos. O anúncio do evangelho trouxe a Paulo perseguições por causa da palavra. Não somente isso, ele cita as duas seguintes: fome ou nudez. Revela aqui a experiência da situação de Paulo, nas constantes prisões que ele enfrentou. Paulo passou por fome e por nudez, foi preso várias vezes, por amor a Cristo. Nós temos aí Atos 16, Atos 23, Atos 27, tudo relatando essas prisões, essa fome e essa nudez. E as duas últimas que ele cita, perigo e espada. Paulo está mostrando aqui a sua consciência clara, apontando para um fim trágico. Paulo tinha consciência do perigo e da espada que se aproximavam, mas ainda assim não se abateu, porque à vista dessas coisas, ele tinha certeza de que Deus era com ele, Deus era por ele. Essa é a certeza que nós precisamos transpirar em nosso dia a dia. Como é que está aí a situação da sua família? Como é que está a sua situação no trabalho? Como é que está a sua situação no convívio social? Que tribulações você tem enfrentado? Creia nisso. À vista dessas coisas, Deus é por você. Esta mesa que nós celebramos mensalmente aponta para essa verdade. Deus é contigo. Deus é com nós. E com essa declaração, Paulo está revelando que aqueles que possuem o Espírito de Deus, ou seja, aqueles que são filhos de Deus, isso vai implicar, irmãos, ser cristão acarreta e implica em lutarmos contra as forças das trevas. Ser cristão implica em batalha. Não é um mar de rosas, é batalha. Porque as forças das trevas tentam sufocar o projeto de Deus. E nós não ficamos à mercê dessas forças, nós não ficamos alheio a essas forças, e nós temos uma missão a cumprir. E isso vai gerar conflito, isso vai gerar espada, isso vai gerar perigos. Mas, irmãos, em tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou em Cristo Jesus, versos 37 e 38. Você tem convicção clara dessa verdade? Quando as tribulações chegam à sua porta, qual é a sua reação? Quando as provações se abatem à sua família, qual é a reação da sua casa? Paulo está encorajando a mim e a você nessa noite, à vista de tudo que Deus fez, que se entregou por nós ainda sendo pecadores. Entenda, Deus é contigo, Deus é por nós. Não se trata de uma vitória futura e distante, não é isso. Mas nós já somos vencedores em Cristo Jesus nos conflitos presentes. Nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Não é uma promessa para o amanhã, é uma promessa para o hoje. A razão disso, irmãos, é que o amor de Deus em Cristo é que nos move e nos conduz de vitória em vitória, de fé em fé. É Ele que nos guarda, é Ele que nos guia, é Ele que nos ilumina. Todos os poderes hostis e injustos só atuam por um breve período de tempo. Vai ter um fim. Vai ter um fim para todas as injustiças que nós presenciamos, para todas as crueldades, para todas as maldades. Tem um prazo de validade, os dias estão contados. Perseveremos, permaneçamos firmes em Cristo Jesus. O amor de Deus pode renovar a vida diante a morte. As hierarquias superiores, como ele cita, anjos e principados, não serão capazes de vencer a força do amor de Deus, que age em nós através de Cristo. Anjos e principados não podem nos separar do amor de Deus. Nem o tempo conseguirá anular esse amor. Forças, altura, profundidade,
essas energias cósmicas e misteriosas e muitas vezes hostis, nem elas podem nos separar do amor de Deus, nem elas podem resistir ao poder soberano do Senhor. Por isso, Paulo conclui: nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Verso 30. Essa é a sua convicção? Essa é a sua verdade? Ou é a verdade do Paulo? Ou é a verdade do pastor Milton? Irmãos, essas verdades precisam se tornar a sua verdade, as nossas verdades. Nós precisamos transpirar essas verdades, porque assim elas são um fato. Quando nós participamos da ceia, nós estamos declarando essas verdades. Por isso devemos celebrar a ceia, a Páscoa do Senhor, e nos lembrar do que Ele fez por nós, para que isso fortaleça a nossa fé, para prosseguirmos sempre firmes no Senhor. A providência divina é uma realidade, queridos, não é uma ilusão. Romanos 8 fala claramente sobre muitos dos nossos temores. Para muitos cristãos, irmãos, ainda hoje, se posicionar como cristão é um negócio complicado, confuso, difícil. Quando nós estamos para enfrentar as contrariedades da vida, para muitos cristãos, isso ainda é uma realidade difícil. E por quê? Porque a nossa fé, ela é vacilante, ela não é firme. Olhamos para as tempestades da vida e nos esquecemos da obra do Senhor, nos esquecemos da providência divina. E a providência divina não é uma vaga promessa, é uma promessa real, é uma ajuda presente. Ela não garante que tudo acabará bem. A providência divina não garante que tudo acabará bem na nossa vida terrena. Não é bem assim, não é? Muitas coisas vão acabar mal para os cristãos. A exemplo disso, temos Paulo que fala conosco. Foi decapitado em Roma. A providência divina também não diz que vamos sempre conservar o ânimo, a alegria em todos os momentos. Nós vamos, de vez em quando, vacilar, mas precisamos nos lembrar quem nós somos em Cristo Jesus. Irmãos, presta atenção. Qual é o contexto da fé na providência divina? Em que contexto nós exercitamos a fé na providência divina? Quando a morte for abundante, como agora. Quando a crueldade imperar entre as nações e entre as pessoas, como vivemos atualmente. Quando os governos e autoridades de todas as partes do mundo estiverem repletos de corrupção moral e financeira, como vivemos atualmente. Quando a fome, a perseguição, a discriminação empurrarem milhões de pessoas de um lado para o outro, como vivemos nos dias de hoje. Aí sim, nós podemos proclamar que neste momento exato, nenhum desses horrores pode nos separar do amor de Deus. Aí sim nós podemos declarar, nenhum desses horrores podem me separar do amor de Deus. Deus não foge diante do mal, Ele não se separa de nós nos momentos em que lutamos contra o mal. É somente neste sentido que podemos dizer que as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Meus queridos, nós somos justificados em Cristo para viver e praticar o que é digno de um filho de Deus viver e praticar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não se trata de uma afirmação triunfalista. Nós não vamos vencer sempre e nem sempre as coisas vão acabar bem para o cristão, para a igreja. Não é uma afirmação triunfalista, mas é uma certeza da providência divina a nosso favor. Não é uma ilusão de uma pessoa que está perdida no mundo dos sonhos. É uma certeza revelada em Cristo Jesus. É uma viva segurança que temos na providência divina. Amém, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se apegue a esta verdade. Creia nessa verdade e viva segundo essa verdade. Para louvor e glória do nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos. Como é que está o seu coração
diante das tribulações do dia a dia? Como é que está o seu coração diante as perseguições à sua família? Como é que está o seu coração diante as dificuldades que nos cercam? Os temores e inseguranças que passamos pela vida. Se tem faltado alegria, se tem faltado esperança, coloque-se agora nos braços do Pai. Ele é contigo. Ainda quando você estava escravo do pecado e das trevas, Jesus morreu por você. Creia nessa verdade. Ore ao Senhor. Nesta oração, já se prepare também para a mesa do Senhor. Se ainda não tiver confessado os seus pecados, faça essa confissão. Peça ao Senhor: Senhor, ao participar do corpo e do sangue de Cristo, fortalece em mim a convicção e a certeza de que o Senhor é por mim, de que o Senhor está comigo. Nessa oração, prepare-se para esse momento santo, para louvor e glória do nosso Deus. Aleluias, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Damos graças pela tua palavra. Te louvamos, ó Pai, pelos teus grandiosos feitos, pela obra que o Senhor realizou a nosso favor. Te louvamos pelo corpo e pelo sangue de Jesus que se entregou por amor a nós. Ó Senhor, fortalece essa verdade em nossos corações. Fortalece a nossa fé nessa certeza e nessa convicção, independente das crises financeiras, crise de saúde, crise familiar, crise governamental, o que seja, ó Pai, as tribulações que venham até nós, independente delas, que nós possamos permanecer contentes e firmes no Senhor, testemunhando que só o Senhor é Deus em nossas vidas, que o Senhor é o Deus que nos guarda e que nos guia, independente, ó Pai, das circunstâncias, ainda que as circunstâncias acabem mal, que nós não venhamos vacilar da certeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor é por nós, e que possamos testemunhar a muitos a tua graça e a tua misericórdia que nos alcançou. Pai, nós te louvamos por essa mesa bendita que vamos partilhar agora. Consagramos a ti, ó Pai, os elementos que aqui serão utilizados, ó Pai, nessa santa ceia, que ao participarmos dos elementos, juntamente com os irmãos aqui reunidos, o teu Espírito Santo esteja robustecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa consciência no Senhor. Ó Pai, que teu Espírito Santo esteja derramando a tua graça, derramando o teu poder, trazendo cura, renovo e restauração àqueles que estiverem enfermos, àqueles que estiverem abatidos, àqueles que estiverem desanimados, àqueles que estiverem, ó Pai, atemorizados diante das circunstâncias. Fortalece o teu povo, ó Pai. Nós consagramos esse momento ao Senhor e clamamos a ação do teu Espírito Santo em nós e através de nós. Assim oramos, ó Pai, e damos graças a ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.